às vezes a gente pensa assim, mas eu preciso ter muita tecnologia. Como é que funciona isso? Dá para inovar sem tecnologia? Então, Neiva, é bem importante que a gente entenda o seguinte, que quando a gente quer inovar, o primeiro passo é a gente ter uma missão muito definida, é a gente ter o nosso objetivo. E isso vai tocar na questão de precisar de tecnologia ou não. Porque a inovação, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer quando a gente consegue trazer um conjunto de soluções para um determinado público que tem a carência desta solução como um problema. Então, se você vai precisar ou não da tecnologia, o que determina isso é qual é o problema que você se dispôs a resolver. Então, por exemplo, existem áreas como a nossa da educação que, sim, quando você complementa com a questão da tecnologia, inovações de um grau diferente acontecem. Mas não necessariamente você vai precisar ter a tecnologia para que a inovação aconteça, tá? Inclusive dentro da educação. Ela pode ser, sim, uma aliada, mas não que ela seja um fator determinante. Qual o grande problema que você tem percebido quando se para no tempo e não tem a inovação? Vamos começar com o grande problema aí. Vamos. Então, assim, a questão de a gente não conseguir resolver problemas tem sido o nosso grande problema hoje, tá? Então, só para contextualizar a questão toda que a gente está discutindo aqui, eu sou do ramo de educação bilíngue. E o que acontece? A gente percebe que, com o passar dos anos, alguns alunos, né, nesse nosso contexto, se desestimulam. Estão fazendo a caminhada tem tecnologia, a caminhada tem um propósito definido, mas ela não tem o propósito, muitas vezes, do aluno sendo alcançado. E essa questão de a gente conversar com quem está na ponta da operação e perceber se sim a gente está ou não resolvendo os problemas de quem é, por exemplo, o nosso cliente, é o fundamental. E foi justamente aí, quando eu, em contato mais próximo com a ponta da operação aqui na escola, percebi que eu tinha muitos alunos que não estavam conseguindo alcançar os seus objetivos única e exclusivamente com um segundo idioma. Porque o que acontece? A gente tem que aprender a olhar o seguinte, na minha opinião, né? Se o meu aluno, por exemplo, ele está aqui porque ele quer ser bilíngue e ponto final, e esse é o objetivo, ou se ser bilíngue é parte do caminho que ele precisa percorrer para alcançar os objetivos dele. Então, na nossa situação, o que a gente percebeu? Que nós tínhamos um número enorme de pessoas que confiavam o seu sonho de ser bilíngue para a gente, sem ter claro para si mesmas por que queriam ser bilíngues. Então, quando a gente começou a olhar para a situação de, ok, você quer ser bilíngue para quê? Aí a gente começa a perceber pessoas que querem ser bilíngues para viajar, para ter uma carreira diferente, para ter um diferencial no seu currículo. Aí a gente, com essa ponta da operação, como eu falei antes, começa a fazer esse processo de olhar para dentro e ver, ok, eu consigo entregar as ferramentas que essas pessoas precisam, eu resolvo este problema. E quando a gente percebeu que a gente precisava de mais espaço para ser resolutivo, é que realmente veio esta necessidade de passar por um processo, sim, de inovação e entender que a gente, enquanto apenas escola, não conseguiria fazer toda a entrega que a gente desejava. A gente precisava também se posicionar como um hub de inovação.
Então, isso para nós foi determinante, né? Entender qual era o problema que as pessoas tinham. Sim. E é interessante porque, às vezes, as pessoas pensam que inovar é mudar totalmente de ramo. E não, né? Não necessariamente. Né? Trazer essas soluções diferentes para dentro do teu próprio ramo já pode ser uma transformação enorme, tanto para a gente como profissional, como também para as pessoas que estão junto conosco na caminhada, né? Então, fazer uma troca de carreira não é um fator determinante, não. Muito bem. E nem precisa trocar toda a equipe também. Não! Então, eu percebo que tem muita gente que quando pensa em inovar na sua empresa, a primeira coisa que vem em mente é, ok, vou precisar trocar a minha equipe. Às vezes sim, às vezes algumas situações demandam trocas, né? Mas é fundamental que a gente olhe para a equipe e reconheça a importância que é ter peças que se complementam, como a gente fala, né? Uma empresa que ela é muito coesa na sua equipe, em geral, ela não consegue fazer passos inovadores. Por quê? Porque é justamente essa divergência que vai fazer com que esse mosaico se complete, né? Então, é importante, sim, que a gente tenha opiniões divergentes, e isso não quer dizer conflito, né? Simplesmente a gente ter pontos de vista diferentes para o mesmo problema, para que a resolução aconteça. Muito bem. E qual, assim, é o primeiro passo para essa inovação acontecer? Então, eu posso dar o depoimento de qual foi o nosso primeiro passo aqui. Queremos te ouvir e inspirar muitas outras pessoas. Olha só, se ainda tem algo muito importante aí pela frente, se você tem algum amigo para chamar aqui, para inspirar também, Elis vai revelar os grandes segredos e auxiliar, trazendo humor, trazendo alegria. Como que se faz, então, esse primeiro passo? Por onde eu começo? Por onde você começou? Então, o lugar onde a gente começou enquanto equipe foi reconhecendo qual era a nossa missão. Foi realmente... E às vezes, assim, eu lembro que eu conversava com meu pai uma época sobre isso, né? De que, às vezes, as pessoas... E eu usei esse exemplo. Mal abriu uma pastelaria e já tem lá missão, visão, valores na parede, né? Nem começou a ganhar dinheiro e para que já ter isso? E foi bem engraçado porque foi justamente aí que tudo mudou para mim. Foi quando eu, depois de ter empresa há 14 anos, sentei junto com a minha equipe e consegui construir junto das meninas qual eram, sim, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores para seguir em frente, é que começou esse processo de inovação acontecer. Então, eu percebo que saber o porquê que a gente está aqui todos os dias, quais são os pilares que sustentam esta nossa estada e para onde a gente vai querer caminhar, foi determinante para que a inovação começasse a acontecer. Então, resumindo, né, tudo que eu falei, para nós, saber sim, independente se fôssemos uma empresa que estava começando ou 14 anos depois, mas ter claro o nosso motivo de estar aqui todos os dias é que fez a diferença. Porque a gente olhou para dentro, a gente viu que a nossa missão era empoderar pessoas pelo conhecimento e a gente começou a fazer a lição de casa de pensar, peraí, e a gente está conseguindo fazer isso? Nós estamos empoderando ou não as pessoas? E daí trazendo então a figura que foi fundamental nisso, a gente usou muitas técnicas de um processo que a Joyce Hoover, agora Joyce Hoover Valar, há muitos anos, implementou junto com a empresa dela, que se chama Flag. Ela trouxe isso para nós
e a gente conseguiu realmente sentar e olhar para si, né? E hoje eu penso que se de repente lá, 16 anos atrás, a gente já tivesse tido isso muito claro desde o início, do quanto era importante termos a nossa missão bem definida, talvez passos diferentes a gente teria dado, né? Mas, como diz aí todas essas teorias da serendipidade, não existem essas coincidências, né, Neiva? As coisas realmente vêm acontecer a partir de um processo muito, muito bem encaminhado e caminhado também, né? Eu gosto muito que eu trabalho em empoderamento feminino. Né? Então a gente ouve essa palavra de empoderamento e é muito bacana que você traz assim, empoderamento na educação. Traz um pouquinho mais como que é isso na prática? Então, deixa eu dizer o seguinte, que para mim, todas as vezes que eu sentei para estudar, por exemplo, a questão do marketing, né? E que daí as pessoas falam que você tem que definir a persona do teu negócio. Para mim, não existe melhor persona do negócio do que eu mesma, né? Eu, enquanto empreendedora, eu preciso ser a persona do meu negócio. E é aí que entra a questão do empoderamento pelo conhecimento, porque eu consegui enxergar o quanto foi transformador para mim ter tido acesso a faixas de conhecimento para definir alguns rumos na minha vida. E isso se estende não só a mim, mas é uma coisa que a minha equipe como um todo também reconheceu. E semana passada eu estava num treinamento e o CEO da empresa falou que ninguém se torna pior depois de ter feito um curso. Todo curso que você vai fazer, com certeza tu sai dele melhor, né? E essa foi uma questão bem bacana de parar e olhar, porque sim, eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe dizia que se tivesse um curso de jogar pedra no rio, a Elise ia querer fazer. E sim, sempre fui essa pessoa com sede por conhecimento. E eu enxergo que foi aí um passo muito importante para eu ter me empoderado enquanto empreendedora. Eu consegui fazer isso não só para mim mesma, mas para minha equipe. E, consequentemente, essa corrente do bem, assim como é a Positive, né, vai crescendo. Então, eu acredito que muito disso vem de eu ser uma pessoa que consome tanto conhecimento. Perfeito. Elis, e talvez as pessoas estejam se perguntando aqui também, mas eu não tenho empresa, eu sou profissional liberal, e agora? Quais são essas características? Como que eu identifico se eu estou inovando? Que dicas você também passa aí para o pessoal? Tu sabe, Linda, que é bem legal a gente trazer exemplos, né, do que tu enxerga acontecendo. E eu vejo que assim, por exemplo, quando lançou o iPhone 11, que é aquele que tinha uma terceira câmera, né? Aquilo foi um boom no mundo dos negócios, né? Todo mundo correndo atrás do novo iPhone. E daí, no Brasil, como ele estava com um valor absurdamente alto, né, para a grande maioria das pessoas, mas esse desejo de ter o novo é uma coisa muito latente em qualquer cultura. Que teve um empresário lá pequenininho, como tu falou, não se enxerga como um empresário, mas ele foi um empreendedor, um empreendedor, né, solitário, que decidiu fazer o quê? Vender um adesivo que ele deu um nome no Mercado Livre daquela lente que o iPhone tem, e aquilo foi um boom de vendas. Então, veja como ele conseguiu perceber um problema local no Brasil, porque nos Estados Unidos as pessoas trocando de iPhone, porque com planos e tal, ficava muito mais acessível. Ele enxergou um problema local e ele, pequenininho, começou a vender um adesivo que ele imprimia em casa para que as pessoas pudessem, então, ter o seu iPhone antigo, atualizado,
dentro do que o pessoal queria, né? Então eu vejo que assim, ó, você não precisa ser um empresário com uma empresa grande, com uma equipe muito grande, para você ter essa atitude inovadora. Quando a gente olha, por exemplo, Thomas Edison, né, que fez a lâmpada, cara, ele era sozinho num laboratório, ele fez um negócio que até hoje a humanidade toda faz uso, né? Então, essa coisa de achar que inovar está relacionado única e exclusivamente a estar dentro de uma empresa, não é verdade. Porque daí a gente volta lá atrás na questão que o inovar, ele pede que você resolva um problema. Será que é isso? Isso. Muito bom. E eu gostei quando tu trouxe também, assim, que se tivesse um curso de... Jogar pedra no rio. Tu iria fazer, eu me identifico muito. Talvez tenha muitas pessoas aí que se identificam também, mas tem aquelas pessoas que também, mas por que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que às vezes se limitam dentro de uma condição que muito mais elas se colocam do que propriamente o mundo. Porque agora nós vimos que não tem mais barreiras, nós estamos em São Miguel do Oeste, mas a Poste entrevista pessoas do Brasil inteiro e conecta pessoas do Brasil inteiro. Então, qual a tua ou sugestão ou algum exemplo para que as pessoas que estão aqui em São Miguel do Oeste ou ali naquela outra cidade que é muito menor, poder ter uma ambição e uma inspiração de buscar? Isso, sabe que eu acho que o primeiro passo é a gente sair da nossa caverna, né? E a semana passada foi uma semana assim que foi um presente na minha vida. Primeiramente por essa questão da inovação ficar tão presente, a importância e os métodos para que isso aconteça, porque isso também é bem importante de a gente lembrar, né, Neiva? Que o inovar, ele só acontece quando o ciclo se completa, quando você efetivamente resolve o problema. Não é quando você teve aquela ideia e nada mais fez para que aquilo viesse a acontecer de fato, né? Então, para mim, a questão do sair da caverna, e aí trazendo o mito da caverna, né? De a gente querer dar o passinho para fora, de a gente querer olhar o que está acontecendo daqui para fora, é o primeiro passo para que a gente comece a enxergar problemas diferentes, se dedicar a soluções diferentes e assim conseguir então aplicar a questão do ser inovador, né? Então, para mim é isso, assim, é a gente querer olhar para fora, é a gente ter essa iniciativa de ver que nem tudo é apenas a realidade do que eu vivo hoje, que existem outras realidades, existem outras coisas que demandam que a gente haja, né? A Débora, que está lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, mas que barbaridade, tchê, seja bem-vinda. Nós estamos já de olho em você, Débora, para uma live em qualquer momento. E ela traz assim, vamos sair da caverna de Platão, mas sem voltar, porque às vezes a gente volta por medo. O que tu poderia trazer um pouquinho mais, Elisa? O que faz as pessoas voltarem? Então, eu acho que é a forma como a gente lê a placa do medo, né? Se a gente lê na placa que vem do medo a palavra pare, aí a gente volta para a caverna, como a Débora falou. Se a gente lê que o sinal do medo é uma placa dizendo siga em frente, mas com atenção, aí a inovação começa a tomar uma forma de inovação mesmo, né? Ela sai só desse campo da ideia para ir para a prática. Então, sim, as coisas dão medo, né? Eu mesma agora estou passando por uma fase que a inovação está tão latente e é com muito medo, sim, mas não é com esse medo que paralisa, é com esse medo de, olha só,
faz as contas aí direitinho, encontra soluções que vão realmente resolver problemas para que você não precise voltar, né? Então, hoje eu enxergo que essa... E tudo é uma construção, né, Neiva? Antes eu falei da Joyce, mas é óbvio que não... A Joyce sozinha não teria feito nada se eu não tivesse feito um processo de terapia, e daí eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas toda a minha evolução enquanto autorreconhecimento, né, ela passou inteirinha pela tua mão. E enxergar o antes de ter pisado aí pela primeira vez. E tudo que aconteceu desde que, lá 4 anos atrás, pela primeira vez eu entrei no teu consultório, é um negócio que sim, me emociona demais, porque foi justamente nesse olhar para dentro, e tanto enquanto pessoa, como depois, enquanto empresa, que as coisas começaram a caminhar. Então, a gente olhar para só um momento da nossa vida e achar que foi aquilo que deu o estalo, é muito duro com todo o contexto que está ao redor e que sim contribuiu para que aquilo viesse efetivamente a se concretizar, né? Então, é aquilo que eu digo, se eu não tivesse sido uma pessoa estimulada a fazer curso de jogar pedra no rio, talvez outras coisas não teriam acontecido. Então, é esse somatório, Neiva, de a gente estar exposto, a gente estar aberto, a gente sim sentir esse medo, mas ter essa iniciativa de fazer algo mesmo com medo, é que para mim foi fundamental. Emociona. Emociona, porque interessante que o que conecta hoje nós novamente aqui dentro da Positive são essas relações e essas conexões. Então, não é o ponto final que determinou aquela caminhada. Não. É todas as pessoas com quem a gente vai passando. E a gente vai aprendendo, vai somando, vai compartilhando o conhecimento, recebendo. É uma troca tão grande de um aprimoramento pessoal e profissional que não tem palavras às vezes. É quando a gente deixa... Vamos comer a cereja do bolo. Mas é a cereja. E todos os ingredientes que fizeram com que aquele momento fosse possível. Ótimo. É bem isso. E eu percebo assim, ó, se eu tivesse tentado fazer algum processo em algum outro momento, de repente com uma equipe diferente, de repente com clientes diferentes, eu não teria tido essa coragem para enfrentar os meus medos e seguir em frente. Então, hoje, eu realmente percebo que, para mim, sim, pode ter demorado muito para ter acontecido, mas ainda assim veio nesse momento que eu julgo ser o tempo certo da coisa, porque o contexto todo favorece, né? E a inovação, né, voltando aí um pouco no nosso tema, ela também está muito relacionada ao contexto. A inovação, ela não precisa ser uma coisa inédita. Ela tem que ser inédita nesse contexto em que a gente está inserido. E é por isso que, por exemplo, eu não sei como é que é o público que está nos assistindo, mas quando a gente olha o ramo de franquias, por que o ramo de franquias é uma coisa que cresce sempre e vai bem? É justamente porque ele traz a inovação para um contexto que não tinha, que ainda estava com sede daquilo, né? Então, existe um modelo que já soluciona problemas e a gente aplica numa realidade menor.
Só que aí vem a questão de ser uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo você precisa ter esse espaço de manobra para você personalizar o seu serviço, para você olhar para a realidade local e poder sim trazer a inovação que aquele pedacinho de mundo precisa, né? É muito bacana, Elis. Não sei se você tem, fique à vontade, se você tem disponibilidade para comentar essa tua transição, o que te levou nesses 14 anos, 16 anos nessa área de educação e bilíngue, sentir que é momento também de trazer um é um grande up na nossa jornada, né? Então, sim, a gente está passando agora, como comentamos antes, né, por esse processo de sair de ser exclusivamente uma escola de idiomas para se tornar um hub de inovação, justamente por ter olhado tanto para o nosso público, como também enquanto equipe para quem está na ponta da operação. Então, quando a gente enxergou que a gente não poderia mais seguir oferecendo esse serviço de idiomas como o fim da linha, né? E a gente precisava que isso fosse o meio para que as pessoas alcançassem os seus objetivos, é que surgiu a nossa necessidade de ter um espaço de manobra maior dentro da nossa operação. E quando a gente olha para a inovação como um todo, para a questão da cultura, que era um outro tema que a gente tinha se proposto a falar, né? Não existe uma cultura que é boa ou uma cultura que é ruim. Existe uma cultura que se arranja de uma forma adequada para aquele contexto em que ela está. Então, quando a gente percebeu que a gente estava fazendo, que a gente era parte de uma cultura que não se aplicava mais da forma como o nosso contexto precisava, é que a gente precisou buscar alternativas. Então, a gente encontrou essa alternativa de ser esse hub de inovação, como a gente nomeou, né? Justamente para que a gente tivesse, não só em termos de alternativas de produtos aumentada, e a gente poder sair de exclusivamente inglês, espanhol, alemão e italiano, para a gente poder também ter robótica, educação financeira, empreendedorismo, porque e especialmente, Neiva, para que todas essas coisas desenvolvessem as pessoas nas suas potencialidades, alcançando cada um os seus objetivos pessoais. E o que a gente enxerga é que temos essa sede enorme por uma... Eu fui ler a mensagem do Jean. Amado. E daí eu perdi a minha linha de raciocínio. Jean, nós adoramos essas mentes brilhantes adora. que já passaram por aqui pela Post, inclusive. Mas o que eu queria dizer ainda é o seguinte, que a gente percebeu que a gente precisava sim se desenvolver enquanto humanos, né? E que esse desenvolvimento das pessoas, ele demanda para muitos de nós, sim, a questão do idioma, de um segundo, terceiro idioma, mas especialmente essas que são chamadas de soft skills, que são essas habilidades do século XXI, que é muito engraçado que quanto mais a gente está num mundo robotizado, quanto mais a gente está num mundo cheio de tecnologias, cada vez se valoriza num grau maior essas coisas que nos tornam mais humanos, como a empatia, o comprometimento, a cooperação, né, o trabalhar em equipe. Então, todas essas coisas
que não fazem com que a gente fique exclusivamente num grau em que facilmente... Só um pouquinho. Avião passando aqui. Em breve. Em que facilmente a gente vai ser substituído por uma máquina, é o que tem despertado o interesse das pessoas. Então, o que nos tira desse degrau em que daqui a pouco entra uma máquina, entra um robô, entra uma nova tecnologia e nos chuta para fora, é o que as pessoas têm querido desenvolver em si. Então, para nós, se tornar esse hub de inovação passa por ter entendido isto, de que a questão do idioma por si só, ela não é suficiente para que você viaje, para que você tenha um melhor posicionamento na tua carreira, para que você tenha um currículo diferente. A gente entendeu que precisaria vir com essa proposta de aliar ao idioma, especialmente isso que a gente chama então de soft skills ou as habilidades do século XXI. Perfeito. E daí, se eu puder falar um pouquinho mais sobre soft skills, porque eu me empolgo nesse assunto. Fala que queremos ouvir. Então, o que eu gosto de fazer um comparativo aqui, Neiva, é o seguinte, é como se fosse um computador, né? O computador tem o hardware, que são então as partes físicas dele, e ele tem um software, que são os programas que vão ser instalados nele. Nós também temos os hard skills, ou seja, essas coisas que fazem parte do que a gente é, e esses soft skills, que então vão ser essas habilidades que vão ser instaladas em nós. E como eu não gosto da ideia de dizer que vai vir um chip e vão instalar na gente, é melhor a gente dizer as ideias que vão ser construídas com as experiências da nossa vida. E aí a gente pode olhar como um todo aí porque a gente enxerga, né, nesse meio do empreendedorismo acontecendo, e cada vez mais o pessoal tem valorizado a questão da experiência. E é isso que a gente quer passar a oferecer de uma forma diferente. A experiência do ser bilíngue. Por quê? Porque a gente entende que você realmente... e a pandemia deixou isso muito evidente, que as pessoas querem passar por experiências diferentes na sua vida. Não é simplesmente o fato de eu ir em um restaurante, é de eu ter aquela experiência que eu já vi que outra pessoa teve. É eu querer sentir, porque se fosse só o conhecimento em si, a gente não ia, por exemplo, querer viajar. Porque basta que tu entre no Google Images e tu olha lá imagens de Paris e tá tudo bem. Você teve o conhecimento de quantos quilos de metal foram usados para fazer aquela torre, de onde que ela está localizada. Mas por que ainda assim a gente quer ir para Paris? É para ter experiência de estar lá, é para a gente ter experiência, e daí a gente fala dos sentidos como um todo, de ver aquilo, de sentir o clima daquele lugar, de andar por aquelas ruas e sentir o cheiro que as pessoas reportam que tem. Então, essas experiências é o que a gente hoje, nesse lugar de hub de inovação que a gente está formando, é o que a gente quer trazer para as pessoas. Incrível! Adoramos, né? Ela pode falar mais sobre, né? O que vocês acham? Eu posso! O que mais? Eu sei, Elis tem estudado muito, tem buscado. Se você quiser passar autores, dicas, sugestões, por onde as pessoas podem começar também, abrindo essa mente para todas as experiências que é possível a gente ter. Porque não a gente planeja, a gente sonha, a gente vai atrás, né?
E eu gosto muito da frase: se você pode sonhar, você também pode realizar, do Walt Disney. Chegou um momento que ele dizia que ele já não deitava mais para dormir, ele deitava para sonhar, né? Então, que as pessoas também desenvolvam mais sonhos, mais habilidades para executar os seus sonhos. Você tem muito a contribuir aí. Eu acho que essa coisa de beber de diferentes fontes, né, Neiva? Hoje a gente está muito com essa questão de exclusivamente estar no Instagram. E para mim, uma coisa que tem sido muito importante é sim estar no Instagram, é sim ter a informação vinda do Instagram, mas não só. É ir atrás de livros, é buscar podcasts, mas especialmente o que eu sinto que faz o meu maior grau de transformação são as pessoas. E é aí que eu acho que toda essa conversa se conecta muito com esse objetivo da Positive Network, que é de colocar as pessoas conectadas. Então, hoje, claro que estamos aqui, eu e você, as duas em São Miguel, né? Mas poderia ser qualquer uma de nós com pessoas de qualquer outro local, e ainda assim essa conversa teria nos complementado, teria completado a outras pessoas, aberto horizontes para outras pessoas também. Então, para mim, se é para dar uma dica, a dica é estar aberto a beber de diferentes fontes. Para que aí sim aconteça o que a gente falou lá no início, né? O sair da caverna, o enxergar novos problemas, se predispor a resolver problemas, né? E sempre buscando. Então, trazendo de novo para um contexto empresarial, as soluções que vão ser mais produtivas, mais baratas, que atendam mais pessoas e que mais pessoas queiram comprar. Porque é sempre assim que a inovação vai acontecendo, né? Não que ela, falando então da questão do mais barata, não que ela tenha que ser mais barato no custo para o consumidor. Que ela utilize recursos de uma forma inteligente, né? Porque a gente também sabe que a inovação ela acontece cada vez menos no cenário de abundância, onde tem essa sobra de dinheiro, essa sobra de tempo, não existe tanta inovação acontecendo. A inovação é engraçado porque ela passa por algumas restrições. Então, todas as vezes que a gente enxerga grandes mentes aí que conseguiram inovar, nunca foi assim, vai lá para um campo aberto, à vontade, quantos dias você quiser e encontre uma solução. Não, sempre com uma meta, sempre com uma missão muito definida de o que queria fazer, por que queria fazer, quando que queria aquilo, né? Existe até a questão aí que naquela missão do Apolo 13, né, do homem indo para a Lua, que tiveram um problema para resolver, que deu lá uma explosão e um filtro tinha que ser instalado. Mas daí se pegaram apenas com um filtro redondo para ser colocado num espaço quadrado e então ou eles iam morrer ou de certeza eles iam morrer, né? Porque eles precisariam de 4 dias para voltar para a Terra. E o problema daquele filtro faria com que eles só tivessem condições de respirar o ar puro por 2 dias. Quando que a ideia deles virou quando que a solução que eles encontraram virou inovadora? Não foi no momento que eles adaptaram o filtro redondo para o espaço quadrado ou vice-versa, que eu posso estar enganada. Foi no momento que eles conseguiram realmente voltar para a Terra. Né? Então, quando eles cumpriram o ciclo de ter um problema, encontrar soluções, aplicar soluções com os recursos que naquele momento eram restritos e sim fazer
esse retorno para a Terra em segurança, né? Então, isso eu acho que é importante de a gente pensar, que não é na cor, não é na abundância de tempo, de dinheiro, de espaço que a inovação vai acontecer. Ela pode sim acontecer em espaços mais restritos, e a gente pode voltar lá na questão do adesivo do iPhone, né? O que fez com que aquela inovação acontecesse foi a necessidade de uma solução que tivesse restrição de dinheiro envolvida, né? Então, isso é importante porque às vezes a gente acha que, não, para eu conseguir inovar, eu tenho que fazer aquela jornada lá no Vale do Silício, eu tenho que fazer uma imersão na Disney. Sim, isso pode trazer estalos inovadores, mas não necessariamente, né? É aquilo que a gente falou, de repente, num contexto pequenininho, você encontre soluções para as pessoas. É muito lindo isso que você traz, porque quais são os recursos disponíveis que eu tenho agora, neste momento, e a partir disso, então, começar a criar e recriar e agregar valor a algo, né? Isso. E nesse sentido, tu deve ter muitas experiências também do quanto se agrega valor a um produto. Por exemplo, eu estou com uma caneta Bic. Olha isso. A gente já nem queria mais uma caneta Bic porque era muito simples, muito comum. E olha o que eles conseguem transformar. Eles agregam valor, eles empoderam tanto objetos ou produtos ou serviços, agregando as sensações. Porque hoje as pessoas não querem mais pegar só escrever, elas querem a sensação. A experiência. A experiência, a inovação deve ter muito disso também. É isso aí. Que legal, Neiva. Que bom que a gente pôde vir aqui conversar um pouco sobre isso. E eu trazer não só dos meus passos, mas também dos passos de outras pessoas que eu olhei, né, para poder me inspirar. E só voltando um pouquinho nessa questão do ir para o Vale do Silício, né? Que tem muita gente que fala, nossa, fui para o Vale do Silício e aquilo transformou a minha vida. Eu acredito que... Eu nunca fui, mas eu acredito que sim, que transforme a sua vida. Mas que transforma quando tu consegue trazer isso para a tua realidade, né? Porque não adianta nada eu ir lá e ver uma empresa que tem, sei lá, essas mesas de pebolim e ping-pong para todo que é lado, se isso não faz parte de um contexto para onde eu vou conseguir voltar e ajustar de alguma maneira o que funciona lá, né? Então não é ter a mesa de pebolim dentro da empresa que vai fazer com que a equipe tenha esse espírito de inovar. De repente, de novo, é na restrição de alguns recursos, mas sempre focado no objetivo, na missão que a empresa tem, é que isso vai acontecer de uma forma real, né? Muito bem. E vamos se encaminhando para os finalmente, com imensa gratidão pela tua participação, por você aceitar, por você contribuir com essa rede do bem, essa rede que conecta pessoas do Brasil e do mundo todo também, para trazer um pouquinho dessa positividade, que é olhar com aquele olhar diferenciado sobre as coisas, sobre encontrar soluções onde há problemas. E aí, qual a tua mensagem final para quem nos acompanha, Elis? Ai, Neiva, eu não pensei em uma mensagem final. Várias para nós. Se for para a gente olhar para toda essa nossa conversa, né? Eu diria que o que eu espero ter deixado depois desses nossos 50 minutos de conversa é essa questão, especialmente, do quanto é importante a gente primeiro olhar para dentro e daí sim se preparar para o olhar para fora, estando em contato com pessoas, né? Que o ambiente nos empodere. Esse o meu desejo, que a gente possa viver em ambientes que nos empoderam.
sempre. E assim desejamos para você que 2021 você receba, então, também todas as condições para continuar empoderando pessoas através da educação. Eu agradeço demais a oportunidade. E para mim foi único por N coisas. Número 1, por ter você encaminhando a nossa conversa, conduzindo a conversa, mas também pelo fato de poder trazer os meus motivos para essa busca por inovação, e especialmente em um espaço tão grande, tão rico de conexões como é a Positive. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão imensa. A live vai ficar salva. Você pode compartilhar com algum amigo, alguém que gostaria de... quem está nos acompanhando ao vivo, mas sabe que alguém poderia se beneficiar com essa live, se inspirar. É só compartilhar que daqui a pouquinho vai estar no IGTV. Gratidão a todos que nos acompanham todos os domingos. Domingo que vem tem mais, aguardem. E é sempre uma honra e um prazer poder estar aqui conduzindo as lives. Mas eu e o Rafael estaremos aí em um momento e outro. Gratidão a todos, ótima semana. Lembrando que amanhã, 21, começa uma nova era de ciclo. Se está concluindo uma era de Kali Yuga, que se fala, para a nova era de Aquários. Então, um momento muito especial. E Rafael está entrando aqui. Grande beijo, Rafael. Já estamos se despedindo das pessoas, dizendo que amanhã começa um ciclo de energia maravilhoso, que todos se conectam com as imensas vibrações astrológicas que estão acontecendo. Então, foi uma alegria, um prazer e uma honra ter você, Elisa, aqui, trazendo todo esse carisma e esse conhecimento para as pessoas aí se preparar para essa nova era, que seja de muita inovação. E a gente viu assim, começando por nós, para nos transformarmos e assim transformar o mundo. Gratidão imensa a todos. Beijo. Marina, que sempre nos acompanha. Ela é grande amor, beijo, né? Marina. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.